pessoal! A nossa aula de hoje vai ser sobre raiz quadrada exata de um número racional não negativo. Então, antes da gente iniciar nosso estudo sobre as raízes exatas de um número racional não negativo, nós vamos ver primeiro como que chama cada uma dessas letras, desses símbolos aqui da radiciação, certo? Vocês já viram muito isso? Então, esse símbolo aqui é o símbolo da raiz, certo? O A representa o meu radicando e o N é o meu índice, tá? Então, raiz quadrada de um número racional não negativo. Aqui esse símbolo é o símbolo da raiz, o número que está dentro da raiz nós falamos que é o nosso radicando e o N, o número que está aqui é o nosso índice. Quando a gente fala raiz exata, é que ele tem um número exato, que multiplicado, né, por ele vai dar naquele resultado. Quando ele fala quadrada, lembra que nós estávamos estudando na potência, que nós falamos sobre o número elevado ao quadrado. Quando a gente fala número elevado ao quadrado, é o número elevado a 2. Então, quando eu digo raiz quadrada, eu quero dizer que o meu índice, esse número aqui é igual a 2. Então, às vezes, ele pode aparecer, como ele pode não aparecer. Se eu colocar só raiz aqui de 16, o índice 2 nem sempre ele vai aparecer. Ele aparecendo raiz quadrada, como ele pode não aparecer. Agora, se for um índice diferente de 2, sempre ele vai ter que estar aqui, tá? Então, a raiz quadrada, às vezes, ele vai estar só desse jeito ali, sem o índice 2. Como que nós resolvemos, então, a raiz quadrada exata de um número? Vocês estudaram já na aula anterior os números quadrados perfeitos. O que são os números quadrados perfeitos? Lembra aquele número que eu vi que sempre eu vou ter um número que multiplicado por um número natural, que multiplicado por ele mesmo, né? Vai chegar no resultado lá que nós temos? Por exemplo, nós vimos lá o 16. O 16 é um número quadrado perfeito, porque existe um número que se eu multiplicar por ele mesmo, ele vai chegar naquele resultado, no resultado 16. Por exemplo, 4 vezes 4 é um número multiplicado por ele mesmo. Então, 4 vezes 4, 16. Para resolvermos a raiz quadrada exata de um número racional não negativo, o que nós vamos ver? A mesma coisa. Como é raiz quadrada, eu vou ter que pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar isso daqui. Então, por exemplo, toda raiz ela pode ser transformada na forma de uma potência. A potência é a operação inversa, a operação contrária à raiz. Então, aqui eu coloquei desse jeito. Então, quando eu coloco isso daqui, gente, ó, vou escrever aqui de novo. O N e o A e aqui o B. Então, aqui a gente sabe que o N é o índice, o símbolo da raiz. Aqui, o meu radicando, né? Que a raiz aqui nós podemos falar também de radical, tá? Muitas vezes vai aparecer lá como radical, certo? E o B aqui que vai ser a minha raiz. Como que eu posso transformar isso daqui? Então, eu posso transformar isso em uma potência, que é B elevado a N, que é igual a A. Por exemplo, nós vimos aqui que a raiz quadrada de 16 vai ser 4, certo? O número que é multiplicado por ele mesmo é 16. Então, se a gente fosse ver isso daqui, o meu N, o 2, o meu A, o 16 e o meu B, o 4. Como é que eu transformo isso numa potência? O meu B elevado a N. Então, ó, 4 elevado a 2. 4 elevado a 2. Como é que a gente resolve a potência? O meu expoente indica quantas vezes eu vou repetir a minha base. Eu vou colocar o 4 duas vezes. 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho que a raiz quadrada de 16 é 4. O número multiplicado por ele mesmo vai dar isso, certo? Tem números assim que nós já olhamos, a gente já sabe. Raiz de 16 é 4, raiz de 9 é 3, raiz de 25 é 5. E quando der um número muito grande, eu vou fazer como? Vocês podem fazer por tentativa, ver, né, entre qual número que nós temos lá e vou multiplicando os números para 20 vezes 20, 25 vezes 25 e ver lá qual o resultado que você vai encontrar. Mas eu vou fazer de uma maneira explicando pela fatoração.
fatoração. Como que a gente resolve raiz quadrada? Depois nós vamos ver raízes não exatas, por enquanto nós estamos vendo só raízes exatas, e depois nós vamos ver raízes que o índice é um índice diferente de 2, né? Mas por enquanto nós vamos estudar as raízes quadradas exatas. Vamos fazer pela fatoração. Como é que nós vamos resolver exercícios desse jeito? Vou apagar aqui e nós vamos fazer o primeiro exemplo. Eu quero que resolva, que encontre qual o valor da raiz quadrada de 400. Vou colocar aqui, raiz quadrada de 400. Tá vendo que eu não coloquei aqui o índice 2, mas é a raiz quadrada e não precisa sempre aparecer. Então, para mim resolver isso pela fatoração, nós vamos fatorar a 400. Lembra na hora de fatorar, nós vamos colocar ele em forma de fatores de números primos. Nós vamos dividir pelos números primos. O que são os números primos? Os números que são divisíveis, tem dois divisores, 1 e ele mesmo. Então, começa o menor número primo que existe é o 2. Então, nós vamos tentar pelo 2. Se não der mais ou não der pelo 2, a gente passa para o próximo número primo, que é 3, 5 e assim vai, né? Então, vamos ao 400, fazer a nossa fatoração. Dá por 2, porque todo número que é par é divisível por 2. 400 dividido por 2 vai ser 200, ainda dá por 2. Então, coloco o 2 de novo aqui. 200 dividido por 2 vai ser 100. Ainda dá por 2, então eu coloco aqui. 100 dividido por 2 vai ser 50. Ainda dá por 2, porque é par. 50 por 2, 25. O 25 já não dá mais por 2. E ele também não dá por 3. Ele vai dar só por 5. Então, nós vamos colocar aqui, que vai ser 25 por 5, 5. Mais uma vez por 5 e vai dar 1. Aqui nós terminamos a nossa fatoração. Como que eu vou resolver agora? Primeiro, quando não tem o índice aqui, meu índice é 2, raiz quadrada. Então, eu vou separar em grupinhos de 2 números, mas tem que ser 2 números iguais, tá? Então, eu vou colocar grupos que tem 2 elementos iguais. Então, aqui também tem outro e aqui tem outro. Eu poderia colocar assim? Não, 2 elementos, mas números diferentes. Nós vamos separar de 2 em 2, porque o índice da raiz é 2, mas nós vamos colocar números iguais. Aí nós vamos colocar aqui, eu já resolvi a minha raiz, fatorei ela. Esse número que apareceu aqui, 2, eu não preciso colocar ele 2 vezes, eu vou colocar só os grupos que apareceram. Então, aqui o 2, aqui nesse grupo é o fator 2, e nesse daqui é o 5. Então, eu coloco todos os grupos que eu consegui formar lá de 2, não ficou nenhum número para fora, todos eles fez parzinho. Por quê? Porque é uma raiz exata. Se não fosse uma raiz exata, a gente não conseguiria separar todos esses 5, mas é o nosso próximo conteúdo, certo? O que eu vou fazer agora? Multiplicar aqueles números que eu coloquei lá. Ó, eu tive 3 grupos, então lá vai ter que ter 3 números. O primeiro grupo era de 2, o segundo grupo era de 2 e o terceiro grupo era de 5. Eu vou multiplicar esses resultados. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, ó, eu vi que a minha raiz quadrada de 400 é igual a 20. Ah, mas você fala que a raiz quadrada tem que ser a multiplicação de 2 números iguais e você colocou lá números diferentes. Esse resultado aqui, que vai ser os fatores iguais, se eu multiplicar, eu vou chegar no 400. Então, ó, raiz de 400 é 20. Essa é a minha resposta. Vamos ver se 20 vezes 20, como é raiz quadrada, eu tenho que multiplicar 2 vezes. Ele vai dar 400? Então, se eu for fazer a prova aqui, 20 vezes 20, 0. Vamos repetir. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 400. Ó, multiplicação de 2 números iguais, fatores iguais, para a gente chegar nessa raiz. Então, raiz quadrada de 400 é igual a 20, tá? Fazendo pela fatoração. Então, agora vamos passar para mais um exemplo. Vamos fazer agora a raiz quadrada de 64. Pela fatoração ainda, tá? Então, nós vamos colocar aqui raiz quadrada de 64. Vamos fatorar por 64. Dá por 2? Dá.
Então, vamos colocar 2, que vai ser 32. 2, que vai dar 16. Por 2, que vai dar 8. Por 2, que vai dar 4. Por 2, que vai dar 2. E por 2, que vai dar 1. Raiz de índice 2, então tem que separar de 2 e 2 elementos iguais. Então, aqui eu tenho um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Não sobrou nada porque é uma raiz exata. Então, nós vamos colocar aqui. Primeiro grupo era do número 2. Segundo grupo também era do número 2. E o terceiro grupo também era do número 2. 3 grupos, então coloco 3 algarismos, 3 fatores. Era o número que repetiu, é o número que nós vamos colocar lá. E vamos fazer o quê? Multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho que raiz de 64 é igual a 8. Vamos ver? Tem que multiplicar 2 vezes. 8 vezes 8, 64. Então, tá certa a nossa fatoração. E como que nós resolvemos aqui a raiz quadrada, né? Exata. E se... Aqui tá fácil, porque eu coloquei, né, números inteiros aqui, ó. Mas e se ali dentro da raiz fosse um número decimal, um número com vírgula, mas que tivesse raiz exata, como que eu poderia fazer? Então, aqui, ó, no outro exemplo que eu vou pôr, eu vou colocar aqui dentro da raiz, deixa eu ver, fazer a raiz quadrada de 2,56, certo? Raiz quadrada de 2,56, como que eu vou fazer isso agora? Como é que eu vou fatorar esse número? Primeira coisa, nós vamos transformar esse número decimal em um número fracionário. Como que a gente vai transformar? Vocês já estudaram isso, ó. Nós vamos fazer o seguinte, vou tirar a vírgula, então em vez de 2,56 vai ficar 256, e aqui embaixo vou acrescentar o logaritmo 1. E a quantidade 0, que é um número decimal, vai depender da quantidade de números que tem depois da vírgula. Tenho 2 números depois da vírgula, 2 algarismos, então nós vamos colocar 2, 0. Então, ó, ao invés de colocar 2,56, ficou 256 sobre 100. 256 centésimos. O que nós vamos fazer? Ainda está dentro da raiz, eu não resolvi a raiz ainda, então a gente vai repetir lá. Raiz 256 e raiz de 100. Agora, o que eu vou fazer? Eu posso reescrever dessa maneira, ó, fazer separado. Quanto que é a raiz de 256 e quanto que é a raiz de 100. E vou dividir os resultados dessas raízes. O resultado dessa raiz dividido pelo resultado dessa raiz. Como que a gente faz para resolver mesmo? Fatorando. Então, vamos fatorar aqui o 256. Vamos fazer por 2 porque é par, então dá para dividir por 2. O 256 dividido por 2 vai ser 128. Então, nós vamos colocar o 128, ainda dá por 2? Dá, porque é um número par. Então, eu vou colocar aqui, vai dar 64. Ainda dá por 2, que vai ser 32. Ainda dá por 2, que vai ser 16. Ainda dá por 2, que vai ser 8. Por 2, que vai ser 4. Por 2, que vai ser 2, e por 2, que vai ser 1. Raiz quadrada. Vamos ter que separar de 2 em 2 números iguais. Então, nós vamos colocar aqui esse. Como é exata, não sobrou nada. Então, o que nós vamos fazer? Vou colocar aqui na frente, tá? Como eu já fiz a fatoração, não precisa mais colocar o símbolo da raiz. Então, só vamos colocar os números que apareceu. 4 grupos, então vai ter que aparecer 4 números multiplicando. Qual o número que apareceu em cada grupo? 2. Então, nós vamos colocar 2, 2, 2 e 2, certo? Vamos agora fazer a mesma coisa com o 100. Vamos fatorar o 100 aqui, ó. Por 2, 50. Por 2, 25. Por 5, 5. E por 5, 1. Quais são os grupos que nós formamos? De 2 e de 5. Então, aqui eu vou colocar o 2. E aqui eu vou colocar o 5. Vamos fazer o que agora? Multiplicar. 2 vezes 2,
4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Embaixo, 2 vezes 5, 10. Dá para simplificar a fração, mas nós não vamos fazer isso agora. O que nós vamos fazer? A minha raiz estava em número decimal, então a minha resposta também eu quero em número decimal. Então, eu vou fazer 16 dividido por 10. Vocês podem fazer a divisão de 16 dividido por 10 ou não precisa fazer. O que nós vamos fazer? Processo contrário. Aqui, como tinha dois números depois da vírgula, então quer dizer que eram 2 zeros lá. Aqui, como é algarismo também e tem um zero, eu só posso fazer o seguinte, tirar isso como é um zero, aqui em cima vai ser um número depois da vírgula. Então, aqui, em vez de 16, vai ficar 1,6. Quantidade zero, quantidade de números depois da vírgula. Então, aqui, eu resolvi que a raiz quadrada de 2,56 é igual a 1,6. Resolvendo raiz exata quadrada de número decimal, primeiro transformando ela em uma fração, nós resolvemos a raiz de cima e a raiz de baixo pela fatoração e os resultados aí nós vamos fazer a divisão. Vamos fazer mais um exemplo desse daqui, resolvendo raiz com números decimais. Agora nós vamos fazer a raiz quadrada. Deu tempo de copiar o exemplo certinho? A raiz quadrada de 12,25, certo? Então, eu vou colocar aqui. Quanto que vai ser a raiz quadrada de 12,25? Primeira coisa, nós vamos tirar o número decimal e transformar ele em uma fração. Então, vai ficar 12,25, né, sem a vírgula, acrescento o algarismo 1, 2 números depois da vírgula, são 2 zeros. Dentro da raiz, vamos resolver primeiro a raiz quadrada de 1.225 e aqui a raiz quadrada de 100, certo? Nós já vimos ali que a raiz quadrada de 100 vai ser 10, então a gente não precisa fatorar de novo, porque nós já vimos no exercício anterior. Vamos fatorar só o 1.225. Por 2, eu sei que não vai dar para dividir, por quê? Porque ele é um número ímpar. Então, nós vamos ver se o 1.225 ele vai ser divisível por um número 3. Como que a gente sabe se ele é divisível por 3? 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. Quando a gente soma os algarismos e ele dá um múltiplo de 3, quer dizer que ele é divisível por 3. Se ele não deu, então ele não vai ser divisível por 3. Então, o que nós vamos ter que fazer? Dividir por 5. Então, nós vamos fazer aqui por 5. O 5 eu sei que todo número terminado em 0 e 5 dá para dividir por 5. Então, vamos fazer aqui no cantinho, quanto que vai ser 1.225 dividido por 5? 5 vezes quanto que chega próximo de 12? 5 vezes 2, que vai ser 10. 12 menos 10, 2 abaixo 2 aqui. 5 vezes 4, que vai ser 20. 2 e abaixo 5. 5 vezes 5, que vai ser o 25, certo? Então, aqui, 1.225 dividido por 5 deu 245. E agora, vamos continuar dividindo aqui por 5, né? Então, vamos colocar aqui o 245 dividido por 5. Vamos pegar primeiro o 24. 5 vezes quanto que chega próximo de 24, ou dá 24? 5 vezes 4, que vai ser 20. 24 menos 20, 4 abaixo 5. 45 dividido por 5 vai ser 9. Então, aqui deu 49. Então, aqui eu vou pôr o 49. O 49 dá para dividir por 5? Não dá mais. Nós não vamos voltar para os números a 2 e 3, porque se nós já testamos eles no início e não deu certo, não vai dar agora. Então, agora nós vamos ver o próximo número primo, que é o 7. 49 dividido por 7 é 7. 7 dividido por 7 é 1. Então, como nós vamos separar aqui em grupos? Um grupo de 5 e um grupo de
7. Então, nós vamos colocar um grupo de 5 e um grupo de 7. 5 vezes 7, 35. Lembra que eu falei que é só cortar o zero, quantidade zero, o 10, nós vamos colocar ali um número depois da vírgula. Então, vai ficar 3,5. Então, a raiz quadrada de 12,25 vai ser 3,5. O outro exemplo que nós fizemos aí para resolver as raízes exatas quadradas, mas agora de números decimais. Um outro tipo de exemplo que é bem comum aparecer é quando ele envolve a área de um terreno quadrado. Então, toda vez que eu estiver falando uma área de um terreno quadrado, nós vamos usar também o quê? A raiz. Se ele já deu qual é o valor da área desse terreno e ele quer encontrar o lado, nós vamos fazer a raiz quadrada dessa área. Por exemplo, como que a gente calcula a área de um quadrado? Só para revisar aqui rapidinho. Certo? Tem um quadrado que eu sei que é 5 metros cada lado. Vou colocar isso. Se eu tenho um quadrado que tem 5 metros cada lado e eu quero saber o perímetro, aí eu somo os 4 lados. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Perímetro, mas eu não quero saber o perímetro, eu quero saber a área. Quando a gente quer saber a área de um quadrado, nós vamos fazer lado vezes lado. 5 vezes 5, que vai ser a mesma coisa que se eu fosse escrever na forma de potência, 5 elevado a 2. Então, se eu tenho os lados para me encontrar a área, eu faço uma potência. Agora é o contrário, se eu já tenho a área e eu quero fazer, por exemplo, já deu lá que é 25, a área, e eu não sei quanto que mede o lado, eu vou tirar a raiz quadrada desse número, aí eu descubro quanto que mede cada lado. Então, vamos fazer um exemplo com um número um pouco maior. Eu tenho um terreno aqui, certo? E ele fala que a área desse terreno é de aproximadamente, vamos colocar o valor exato, né? 4.096. 4.096 metros quadrados, certo? E ele quer saber, eu tenho um terreno quadrado, que a área desse terreno mede 4.096 metros quadrados. Eu quero saber quanto que mede cada um desses lados. O que eu vou ter que fazer? A raiz desse número, a raiz de 4.096. Então, vou fazer raiz de 4.096. Como? Fatorando. Vamos fazer aqui a fatoração. 4.096 dividido por 2. Aqui vai dar 2.048. Então, aqui vocês podem fazer a divisão aí, tá? 2.048 é um número par. Então, dá ainda para mim dividir por 2. Vai ser aqui 2.048 dividido por 2. 1.024. Ainda dá por 2, porque é um número par. 1.024 por 2 vai dar 512. Por 2 ainda, 256. Por 2 ainda, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, vou continuar aqui, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Vamos ver quantos grupos nós fizemos? 1, 2, 3, 4. Aí esse vem aqui, tá? 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grupinhos de 2. Então, vou colocar o 2 aqui 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos multiplicar agora. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64 metros. Então, quer dizer que cada lado do meu terreno mede 64 metros.
nós encerramos por aqui a nossa aula de hoje sobre as raízes quadradas exatas de números racionais não negativos.